Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o curso de capacitação das Olimpíadas Especiais Brasil sobre atletas jovens. Aqui nós vamos falar um pouquinho da missão das Olimpíadas Especiais, que é proporcionar treinamento esportivo durante todo o ano e competições atléticas em uma variedade de esportes olímpicos para crianças e adultos com deficiência intelectual, proporcionando-lhes oportunidades contínuas de desenvolver suas habilidades físicas, demonstrar coragem, experimentar a alegria e participar da troca de presentes, habilidades e amizade com seus familiares, outros atletas das Olimpíadas Especiais e sua comunidade. Embaixo, como vocês podem ver aí nesses quatro quadrados, tem algumas curiosidades, que é a maior organização esportiva para pessoa com deficiência intelectual do mundo. No segundo quadradinho é a foto da fundadora, da Eunice Kennedy Shriver. E aí, no terceiro, já diz que são mais de 4,7 milhões de atletas espalhados por 190 países no mundo inteiro, mais de 1 milhão de voluntários, então, são números bem legais para a gente acompanhar. E as Olimpíadas Especiais, existem alguns programas diferentes. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse primeiro, que é o Atletas Jovens. Então, eu dividi em quatro sessões o nosso treinamento. E a primeira sessão é a apresentação dos atletas jovens, as suas necessidades e impacto, desenvolvimento e habilidade, aplicação delas. Na segunda sessão, é como ser um treinador, as suas responsabilidades, criar um plano, identificar um apoio, estrutura, a aplicação também das habilidades em todos eles vão ter. Na sessão 3, eu vou pincelar um pouquinho, vou mostrar um pouco sobre o guia de atividades, seleção de atividades e treinamento de atividades também. Na seção 4, a implementação dos três modelos que existem, que é o escolar, na comunidade e em casa. Vamos iniciar com a seção 1. Aqui são os objetivos, que é apoiar a inclusão social e o jogo inclusivo nas escolas, nas comunidades e em casa. Meninos e meninas com e sem deficiência intelectual jogam juntos para aprender um com os outros e entender-se entre si. Forneça aos meninos e às meninas atividades e jogos que estejam de acordo com seus níveis de destrezas e habilidades. Isso é muito importante porque às vezes a criança está com um nível e a outra está com um nível acima de habilidade, a outra abaixo. Então, é sempre interessante que a gente faça atividades de acordo com o nível de cada criança. Aqui onde ele é realizado. Então, o programa de atletas jovens pode ser realizado nas escolas de comunidade e em casa. Na escola, pode ser dirigido por educadores, não só o profissional de educação física, tá? Mas qualquer educador que esteja habituado com aquelas crianças, que esteja no dia a dia delas. Na comunidade, dirigido por educadores ou pessoas voluntárias. A comunidade nós chamamos de projetos sociais, então algum clube, tá? E em casa, dirigido por mães, pais, algum responsável da família, de repente aquele irmão mais velho, aquele primo, aquele tio que gosta de fazer atividade física, tem um contato legal com a criança, então é um apoio bem legal também para conduzir. Aqui são os seus impactos, o seu impacto em atletas jovens. Ele apoia o desenvolvimento das habilidades motoras, as habilidades sociais, emocionais e de aprendizagem. As expectativas dos pais e das mães acabam sempre melhorando. A questão da aceitação da criança também com seus amigos, com a comunidade, com quem ele participa. Então, esses são alguns impactos que o programa acaba gerando. E aqui tem 8 destrezas, 8 habilidades, tá? Então, é sempre importante a gente desenvolver essas habilidades
nas crianças, porque como o nome já diz, são atletas jovens, então eles vão ser futuros atletas. Então a gente sempre treina e ajuda a desenvolver essas habilidades, que são as destrezas básicas desportivas, o caminhar, o correr, pular, balançar, pegar, apertar, lançar, golpear, chutar. E o último, como eu falei, também tem as destrezas avançadas, porque depende da habilidade daquela criança. Então a gente vai trabalhar sempre de acordo com a habilidade dos seus atletas, tá? Tem atleta que vai precisar estar fazendo destrezas básicas e outros atletas já vão estar em destrezas esportivas avançadas, já vão estar entendendo melhor sobre o jogo, entendendo melhor sobre as regras, e a gente pode explorar essa parte também. Aqui são os três estágios de aprendizagem motora, que é o estágio cognitivo, associativo e o autônomo. No estágio cognitivo, a criança é quem determina o objetivo da habilidade. Na maioria das vezes, a criança depende da observação e informação visual, tentativa e erro. É uma estratégia para aprender o que fazer. Então, é muito interessante essa questão do cognitivo para que ela determine qual habilidade. Então, você perguntar o que que você quer trabalhar? Você quer correr? Você quer saltar? O que nós vamos trabalhar, tá? E o segundo estágio associativo, a criança faz a transição de o que fazer para como fazer. A prática aumenta a consciência corporal, o que ajuda a refinar seus movimentos. Então, se lá no cognitivo ela escolheu a habilidade de correr, de equilíbrio, então no associativo, como nós vamos brincar de correr, de alguma brincadeira que ajude a melhorar nosso equilíbrio, o que que vocês gostam, o que que nós podemos fazer? E no autônomo, a criança pode praticar a habilidade em todas as configurações. Movimentos ou habilidades requerem poucos processamentos cognitivos para serem executados. Movimentos coordenados e cumprimento de metas podem ser observados. Então, um exemplo, a criança gosta do futebol, que é o futebol, escolheu lá. Eu quero chutar, eu quero, eu quero chutar, mas eu quero chutar de longe e eu quero chutar no canto do gol, bem no cantinho. Então ele escolheu, ele está trabalhando esses estágios. É sempre muito importante o professor ou quem estiver conduzindo essa atividade para que defina cada estágio, em qual situação a criança vai estar naquele momento, se ela vai escolher tudo, se você vai estar sendo uma coparticipação, ok? Aqui na seção 2 seja um treinador de atletas jovens. Então, aqui são algumas responsabilidades. Antes de começar, você deve conversar com algum programa das Olimpíadas Especiais Brasil local para implementar atletas jovens. Então, existem diretórios, tá? Então, dependendo da sua região, procure um diretório e eles vão estar orientando melhor como prosseguir para que vocês implementem o programa de atletas jovens. Colete sempre todos os formulários de inscrição dos atletas, porque nós também precisamos sempre preencher um censo no final do ano. E como lá no início, o primeiro slide falou, são Olimpíadas Especiais, é treinamento e competição o ano inteiro. Então a gente precisa sempre ter esses dados, essas informações dos atletas, de onde eles treinam. Confirmem a duração, local e horário do programa. Então, é sempre importante deixar atualizado com o seu diretório, quais são os dias de treinamento, quais são os horários, o local, ok? Aqui é antes de cada sessão. Então, aquele plano de aula que a maioria dos professores já estão acostumados, né? Crie seu plano de sessão de atletas jovens. Aquecimento, estação de desenvolvimento de habilidades, atividade em grupo, um período de relaxamento, ou algumas pessoas chamam de volta calma. Então, esse é
é um modelo que nós seguimos, tá? Para plano de cada sessão de atletas jovens, eles sempre funcionam dessa maneira. Reúna os seus equipamentos necessários, esteja sempre preparado para adaptar o equipamento de acordo com a necessidade da atividade e ou criança. Então, isso é algo fundamental, algo chave. A gente está sempre preparado para você fazer adaptações. Porque às vezes no seu plano de aula você preparou uma atividade na sua cabeça, mas chegou no momento de execução, a criança está fazendo de uma outra forma, ou tem uma facilidade, ou tem uma dificuldade, então a gente precisa sempre estar adaptando, tá bom? Comunique as informações da sessão, como eu já citei antes, o local, a hora, etc., para os pais, dependendo de onde você está fazendo, se é na comunidade, se é na escola. Sempre é muito bom você recrutar e treinar voluntários, algumas pessoas que vão poder estar apoiando ali as suas sessões, ok? E isso aqui é identificando o apoio, é algo muito importante para vocês. Independente do ambiente, identificar apoio adicional é crucial para o sucesso do atleta jovens. É preferível que durante as sessões de atletas jovens a proporção seja de 4 crianças para cada um adulto. Sugestões para identificar o suporte. Convide atletas líderes para ajudar a liderar as sessões semanais de atletas jovens. Nomeie um pai diferente a cada semana para ajudar a simplificar. Entre em contato com as universidades locais, especialmente com aquelas que sejam de educação, educação especial, educação física, entre outras. Então, essa questão vai depender de onde vocês vão estar fazendo a sessão de vocês de atletas jovens, se é em casa, se é na comunidade, se é na escola. Então, primeiro vocês vão ter que identificar isso, para depois de vocês identificarem o apoio. Quem pode estar ali apoiando, que vai ser de suma importância para vocês terem êxito em cada sessão ou festival de atletas jovens que vocês estejam fazendo. Aqui é responsabilidade do treinador. Dirige todas as atividades com base no seu plano de sessão. Permitir que as crianças assumam papéis de liderança durante a sessão, direção de música, etc. Façam modificações em atividades ou equipes com base na capacidade dos participantes. Então, dirija sempre o seu plano de sessão, monte sempre aquele seu plano de aula, tá? Eu vou passar um guia aqui que vai dar várias sugestões de como vocês podem montar as suas sessões. E é muito importante também que nas sessões, como nós falamos, é, de algumas aprendizagens, tem a questão do autônomo. Então, às vezes, pelo menos a música. E aí, gente, o que que vocês querem ouvir? O que que vocês querem dançar, brincar? Até porque as crianças estão sempre muito antenadas, sempre lançam músicas novas, coreografias, dancinhas, e acaba sendo muito mais prazeroso, muito mais lúdico para a criança. Com certeza ela acaba se interessando ainda mais, né? Quando é alguma música que ela conhece, que ela escolheu, que ela está acostumada a ouvir. Então, aqui fazendo modificações. Eu até brinco que o brasileiro tá muito acostumado, né, em fazer modificações. Então, como um treinador, você precisa fazer modificações nas atividades e equipamentos para elevá-los até um nível de habilidade dos atletas. Modificações são essenciais para garantir que cada criança seja bem-sucedida nas diferentes atividades. Nem todas as crianças aprenderão, entenderão e atuarão no mesmo nível e velocidade. Por isso, é importante conhecer cada criança individualmente. Então, isso é muito importante em cada sessão, a gente ter sempre essas anotações no final das sessões, para vocês saberem como que está esse essa velocidade de aprendizado deles, se estão entendendo, se estão aprendendo, se estão gostando, e vocês irem adaptando sempre de acordo com os seus alunos, porque às vezes a realidade de uma turma não é da outra, e isso quase sempre é assim, mesmo que você esteja no mesmo ambiente, às vezes um professor na escola
tá com uma turma e a próxima turma vai ser, às vezes, totalmente diferente. Então, a gente tem que estar sempre preparados para isso, para adaptar as suas atividades. Ainda em responsabilidade do treinador, após cada sessão, faça anúncios sobre futuras sessões de treino ou, ou festivais de atletas jovens. Sempre anuncie o que vocês vão fazer depois. Tome nota das habilidades que serão difíceis de trabalhar na próxima sessão, fornecer recursos e informações para incentivar os familiares a continuar as atividades com os seus filhos em casa. Então, tomar nota é algo importante, porque vocês, às vezes, têm muitos atletas, e se a gente não fizer isso logo depois da sessão, às vezes acaba esquecendo. Então, é uma dica bem legal que a gente anote qual a dificuldade que aquele aluno teve para que na próxima sessão a gente possa, de repente, trabalhar ainda mais ou melhor aquela habilidade. E fornecer recursos e informações é muito legal também para os pais, porque eles vão ficar, às vezes, ali 50 minutos com você durante a semana, ou vão fazer duas aulas de 50 minutos durante a semana, mas todo o restante do tempo do dia daquela criança vai estar com os pais. Então, é um complemento muito importante que seja sempre sintonizado, né? Quando possível, a família com esse treinador, ou com a escola, ou com a comunidade. Aqui é a estrutura do programa. Então, a duração do programa é no mínimo de 8 semanas, seguido de um evento opcional de celebração ou culminância. Programação de ano inteiro preferida. Duração de 30 a 45 minutos cada sessão, a frequência de 2 a 3 vezes por semana. O espaço de atletas jovens pode ser implementado em qualquer espaço que você tenha disponível. Um espaço ao ar livre, que seja aberto, uma academia ou uma sala com móveis pequenos seria o ideal. Depende da sua quantidade de atletas, tá? Então, aqui foi só um exemplo. Então, não existe um. Eu não posso aqui dizer qual é o melhor espaço, qual é o espaço ideal. Vai depender da quantidade de atletas, quantidade de apoio que vocês vão ter. Então, se tiver muitos atletas, vocês vão precisar de um espaço grande, um espaço maior. Ah, será que é um local ao ar livre ou um local fechado? Vai depender também do seu espaço ao ar livre, do seu espaço fechado. Se tiver um dia legal, um clima agradável, é muito bacana também que vocês façam atividades ao ar livre. Aqui são os componentes-chave de uma sessão. Então, em todas as sessões, vocês devem fazer esses quatro componentes. Aqui a gente coloca já também determinando mais ou menos aquele tempo de cada componente. Então, 5 minutos a gente separa para o aquecimento e a gente coloca tudo ali no Volta Calma, tá com música, mas a gente tenta colocar música para ser mais lúdico, mais divertido para as crianças em todos esses componentes, tá? Então a gente já aquece com alguma música animada, já para agitar as crianças. E no segundo componente ali é o desenvolvimento de habilidades e estações. Então a gente separa e para trabalhar cada habilidade que a gente já escreveu no nosso plano de sessão. E a gente pode fazer isso até com estações também, estafetas, o que vocês acharem melhor. E aí o 3, alguma atividade em grupo, que a gente termina também aí de 10 a 15 minutos, e a gente termina sempre com essa volta calma. Principalmente se a gente estiver fazendo essa estrutura em escola, que aí o aluno volta mais calmo para a sala, porque senão as professoras até comentam, né, que sempre que eles voltam da sua sessão de treinamento, eles voltam muito agitados. Então é interessante também que eles voltem mais relaxados, mais calmos. É bacana uma musiquinha mais tranquila. Na sessão 3 agora, são equipamentos de atividade. As atividades dos atletas jovens utilizam equipamentos que ajudam as crianças a se concentrarem em cada habilidade. Os equipamentos podem ser substituídos por materiais que podem ser encontrados em casas.
Então não precisa nada de um material profissional, tá? Aqui tem até, eu coloquei equipamentos e sugestões. Então, um exemplo de barra de equilíbrio, vocês podem fazer uma fita adesiva no chão, pode esticar uma corda, tá? Bola de espuma, vocês podem usar uma bola de tênis, uma bola de sacola plástica. Aqui os sacos para guardar, pode ser algum brinquedo macio, pode, igual embaixo também, cones esportivos, a gente pode usar caixa de refrigerante, caixa de leite. Na verdade, ele é caixa de leite, garrafa PET de refrigerante. Então, usem a imaginação e a criatividade, porque com certeza a gente consegue adaptar. Ali eu até coloquei, ó, quais itens podem ser usados como substitutos para os seguintes equipamentos marca piso, aros, encharpe, raquete. Então, vocês podem até escrever embaixo aqui que vocês sugerem de material. Aqui são as habilidades. Nós separamos as 8 habilidades, que são habilidades básicas, habilidade de caminhar e correr, equilibrar e saltar, pegar e agarrar, jogar, bater, chutar, e as habilidades esportivas avançadas. Aqui é a seleção de atividades. Então, no próximo slide eu vou colocar que é lá no site das Olimpíadas Especiais, tá? Na Special Olympics, tem um guia só de atividades para os atletas jovens. Então, usem à vontade, podem explorar bastante, tem muito material em vários idiomas, mas quase todos eles têm vídeo explicando. Então, se não tem vídeo, tem a foto orientando de como conduzir aquela atividade. Tem várias sugestões. Eu acho muito bacana porque a gente pode pegar pelo menos como base e adaptar com a realidade de cada um. A seção 4 aqui, os atletas jovens na escola. Isso aqui é uma estrutura de como é realizada a sessão de atletas jovens na escola. A frequência, pelo menos uma vez por semana, no mínimo 8 semanas. O tempo de cada sessão entre 30 e 45 minutos. O ambiente interno ou externo. Treinadores, quem pode conduzir são os professores de educação física, funcionários, administradores que estejam ligados a essas crianças. A inclusão ele é aberta para todos os alunos da turma participar, não é só para o aluno com deficiência intelectual, é também para o aluno ou aluna sem deficiência intelectual, e é interessante para os dois. Os voluntários, quem pode ser voluntário na escola? Pode ser algum familiar, algum aluno mais velho, que seja de outra turma, outros professores, estagiários. Aqui são os principais pontos de implementação: espaço, segurança e a estrutura. Então, não muito grande e não muito pequeno. Um espaço ou dois espaços. Então, isso vai ser de acordo com a sua turma, com o seu grupo de alunos, tá bom? Então, os professores já estão muito acostumados já em fazerem isso. Vai depender sempre do seu grupo, do seu tamanho de grupo, a quantidade de apoio para vocês conseguirem identificar qual é o melhor espaço, segurança e estrutura. Identificação do suporte. Quem pode ser esse suporte, esse apoio na escola, tá? São estudantes mais velhos, ensino fundamental, estudantes universitários, atletas líderes, estudantes de ensino médio. Então, às vezes, aquele estagiário, que é o estudante universitário. Então, pode estar sempre ajudando bastante nessas sessões de atletas jovens na escola. E tentar sempre envolver a família também, porque a família pode participar de uma variedade de maneiras que os atletas jovens nas escolas, incluindo um pontapé inicial, incentivando as escolas a organizar
uma introdução para os pais no início do ano letivo, fazer boletins semanais, atividades domiciliares para complementar o que eles já fazem na escola, incorporando liderança. Os atletas jovens podem ajudar a criar inclusão, aceitação e respeito nas salas de aula e nas escolas. Considere adicionar sessões dando a meninas e meninos a oportunidade de liderar e aprender, identificar papéis de liderança para as crianças, permitir que as crianças ajudem a direcionar as atividades, tenha conversa na sala de aula. Então, isso é muito importante para a criança ter esse papel de liderança. Você pode nomear vários líderes ali por conta das sessões. Então, você pode selecionar dois líderes naquela sessão, na sessão seguinte, mais dois ou mais quatro, para estarem ajudando. E eles também se sentem muito valorizados. Isso é importante para todo mundo, que eles conduzam também as atividades e ajudem a organizar. Eventos comemorativos, quando é na escola, a própria escola já faz muita atividade comemorativa nessas datas. Isso é bastante legal, importante a gente ressaltar também que a gente continue fazendo. Agora, a sessão 4 na comunidade. Então, é bem parecido com a escola, pelo menos uma vez por semana, sessões de 45 a 1 hora. O ambiente também interno ou externo. Os treinadores, praticamente as mesmas opções, tá? De voluntários da comunidade, profissionais especializados, familiares, estudantes. A inclusão, familiares ou crianças da comunidade local podem fazer essa atividade. Os principais voluntários são as famílias, são outros atletas das Olimpíadas Especiais, membros do clube esportivo, estudantes, famílias envolventes. As famílias podem participar de uma variedade de maneiras com os atletas jovens da comunidade, incluindo boletins semanais, bem parecido com a escola também, tá bom? Parceiros de sessão, atividade domiciliar, grupo de apoio à família, fóruns de famílias, é muito legal também que a gente realize esses fóruns de família na comunidade, na escola, porque dá oportunidade às escolas, aprende com esse relacionamento saudável com os irmãos, com os amigos, e eles promovem ainda mais a independência dos seus atletas. Sessão 4 em casa, ok? Então, primeiro é a estrutura de como fazer. Então, aqui a gente fala que é pelo menos 3 vezes por semana, mas normalmente quem vai fazer em casa são os pais, são os irmãos mais velhos, então explorem bastante, podem brincar, isso aí brincar é sempre muito bom, muito importante para a criança, para o adulto. Então a gente coloca aqui 3 vezes, mas sempre que possível, ok? Vocês, claro, podem fazer isso à vontade. A sessão de pelo menos 20 minutos, de 20 a 30. O ambiente vai depender da sua casa, do seu quintal, então também pode brincar nesse quintal, explorar bastante. Na parte interna da casa, sempre muito cuidado, principalmente com móveis, com algo que não vá machucar a criança. Quem pode ser esse treinador? Algum familiar, algum vizinho, algum amigo que tenha contato com essa criança, que consiga conduzir essas sessões. A inclusão, as famílias e as crianças da comunidade local também podem participar dessas atividades em casa. E os principais voluntários, os próprios familiares, atletas das Olimpíadas Especiais Brasil, ali está até com um errinho ali, ó, perdão, é Olimpíadas Especiais Brasil, os vizinhos, através de atletas jovens em casa, as famílias podem brincar juntas em um ambiente divertido e carinhoso. Quando organizado em casa, os atletas jovens podem ser um programa autônomo ou podem apoiar as atividades que as crianças estão fazendo em um programa escolar ou comunitário. Então, isso é bem legal porque ele vai só agregar. Então, ou faz só em casa, ou ele já faz em outro local e ali ele está
agregando ainda mais valores para a criança. Então, os pontos-chave é considerar que não se sinta limitado pelo equipamento sugerido. A gente já viu bastante isso, de usar, adaptar, use sua criatividade. Então, explore bastante essa criatividade. Convide os irmãos, outras crianças da comunidade para brincar. Então, quanto mais criança ali, ó, com certeza vai ser mais divertido, mais alegre, mais feliz. Conecte sempre com outras famílias, crie essa rede familiar, esse apoio. É muito legal. E, claro, acho que o principal é divirta-se, tanto os treinadores quanto as crianças, tá? Aproveitem, divirtam-se bastante. E aqui eu vou falar um resuminho desse nosso treinamento. O programa de atletas jovens é um programa de esporte e jogos para meninos e meninas com e sem deficiência intelectual de 2 a 7 anos de idade. Apresenta as habilidades esportivas básicas, como correr, chutar, arremessar, etc. E eles oferecem às famílias, professores, cuidadores e membros da comunidade a oportunidade de compartilhar a alegria do esporte com qualquer criança. Meninas e meninos de todos os tipos de habilidades participam e todos se beneficiam. 4 lembretes úteis aí para vocês anotarem. Então, personalização e modificação é a chave para garantir que todos sejam bem-sucedidos. 2. Todos os atletas jovens aprenderão em diferentes taxas, sejam pacientes e trabalhem de acordo com a velocidade dos seus atletas em suas sessões. 3. Os familiares são os maiores apoiadores e defensores. Use sempre a seu favor. 4. Identifique o suporte. Ser um treinador de atletas jovens é uma grande responsabilidade. Certifique-se de ter apoio para que você possa ter sucesso. Caso tenham perguntas, vocês poderão escrever aí embaixo nas mensagens que vai ficar gravado esse curso. E aqui, caso vocês queiram participar, queiram tirar alguma dúvida, pode entrar em contato através do e-mail atletasjovens@specialolympics.org.br e muito obrigado pela atenção de vocês. Um bom curso e bom treinamento.